Prepare-se. O que você vai ouvir agora é mais do que uma simples história. É um aviso, um convite ao desconhecido. Se você gosta de histórias misteriosas, com toques sobrenaturais e reviravoltas que arrepiam, já deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal para não perder o próximo caso. Agora, apague as luzes, ajuste o volume e venha descobrir a história da arquivista dos mortos. Claire era uma mulher reservada. Amava livros desde pequena. E quando foi contratada para ser a bibliotecária de Evergrove, achou que finalmente teria paz. Mas paz era a última coisa que encontraria ali. A biblioteca central de Evergrove era imensa, com corredores que pareciam não ter fim. Eu sempre ouvi histórias sobre um porão fechado há décadas, e a curiosidade me consumia. Certa noite, decidi descer. O zelador sussurrou: "Nenhum livro lá embaixo deseja ser lido novamente." Mas eu não consegui resistir. Ouvi um som vindo do porão, como se páginas fossem viradas rapidamente, mesmo sem vento. Com uma lanterna em mãos, desci. O que encontrei mudaria tudo. Uma estante com apenas 12 livros, sem título, sem autor, apenas um nome na capa de cada um. E datas que pareciam de falecimentos. O que isso significava? Assustada, Claire levou um dos livros até sua sala. Ao abrir, ficou paralisada. O livro descrevia detalhadamente a vida de uma jovem da cidade, com a última página relatando como ela morreria, em 3 dias. Ela procurou o nome no sistema da biblioteca. Era real. Anna Templeton existia. E ao ligar para a escola onde trabalhava, Claire confirmou: Anna ainda estava viva. Mas por quanto tempo? Nos dias seguintes, Claire tentou avisar Anna, mas tudo parecia conspirar contra. E exatamente 3 dias depois, a notícia se espalhou. Anna morreu em um acidente de bicicleta. Desesperada, Claire voltou ao porão, e para seu terror, um novo livro havia aparecido na estante, desta vez com o nome Marcus Hale, o padeiro da cidade. Ela correu até a padaria e tentou alertar Marcus, mas ele riu. Disse que morte era coisa de filme e que ela precisava descansar. 2 dias depois, Marcus morreu engasgado com a própria farinha. Claire percebeu o padrão. Livros surgiam, contavam a história de alguém. E o desfecho era sempre a morte. Mas havia algo ainda mais assustador. Na penúltima página de cada livro, havia um nome pequeno, quase invisível: E. G. Blackthorne. Ela descobriu que esse nome constava nos registros da biblioteca, como o fundador original, no século XIX. Blackthorne havia desaparecido misteriosamente, mas havia uma lenda, que ele queria guardar a verdade final sobre a vida e a morte, e que havia selado essa verdade em páginas, feitas com pele e tinta amaldiçoada. Claire então decidiu fazer o impensável. Ela começou a ler todos os livros, na esperança de impedir alguma morte futura. Mas ao terminar o 8º, ela sentiu uma presença atrás dela. A sombra sussurrou em seu ouvido: "Cada vida que tenta salvar é um pedaço de você que desaparece." Claire percebeu que estava ficando mais fraca a cada tentativa. As palavras começaram a escapar. Os nomes se perderam. Dores nas mãos, como se tivessem sido costuradas, a atormentavam. No espelho, sua imagem se distorcia, como se algo estivesse errado. Ela tentou queimar os livros, mas eles se regeneravam, vivos e famintos. Um dia, um novo livro apareceu, sem nome, sem data. Apenas uma folha em branco, esperando para ser preenchida. Fiquei paralisada diante daquela folha em branco. Era como se o papel estivesse me desafiando. Então, as palavras começaram a surgir. Uma data, um nome, o meu nome. Tentei arrancar a página, mas o papel cortou meus dedos. O sangue escorreu, e eu vi as palavras se alimentando dele,
como se o livro estivesse sugando minha vida. Desabei no chão, a mente em turbilhão. Como eu poderia lutar contra algo que já estava escrito? Mas então, um detalhe me chamou a atenção. Algo que poderia mudar tudo. Era um símbolo antigo, quase um selo. 2 penas cruzadas sobre uma caveira. Ela encontrou o mesmo desenho no antigo diário do fundador, Blackthorne. O diário falava de um ritual, um sacrifício editorial, onde alguém poderia trocar o destino escrito se escrevesse com a própria alma. Mas o preço era alto. Ao escrever com a alma, algo seria tirado em troca. A memória, a identidade, ou talvez algo pior. Sem alternativa, Claire decidiu tentar. Ela sabia que o livro esperava e que o tempo estava acabando. Era 16 de julho. Faltava apenas um dia. Durante a madrugada, ela desceu até o porão com o livro em mãos, o diário de Blackthorne e um punhal cerimonial escondido no fundo de uma gaveta. A cada linha que escrevia com seu próprio sangue, os livros na estante tremiam. Sussurros ecoavam pela sala, e as páginas queimavam sozinhas. Mas ao chegar à última frase, a caneta parou. Claire não conseguia escrever a palavra final. Viva. Como se algo a impedisse. As luzes piscaram. Uma figura apareceu atrás dela. Era o próprio E.G. Blackthorne, ou o que restou dele. Um amontoado de sombras, com olhos costurados, ele sussurrou. Você tentou reescrever o inevitável. E apontou para o livro de Claire, que agora estava completamente preenchido, com a palavra desaparecida. Claire gritou, mas nenhum som saiu. Tudo ao seu redor escureceu, e então, ela acordou na biblioteca, sozinha. Ou assim pensava. Os livros malditos haviam sumido. A estante do porão estava vazia, e ninguém na cidade parecia lembrar de Ana, Marcos, ou de qualquer um que estivesse nos livros. Mas havia algo errado. Claire via reflexos que não batiam com seus movimentos. O tempo parecia pausado. E por vezes, ela não conseguia lembrar seu próprio nome. Então ela olhou para o cadastro da biblioteca, seu crachá, e em vez de bibliotecária, estava escrito Guardião Interino dos Arquivos Eternos. Claire não salvou a si mesma. Ela apenas assumiu o lugar de Blackthorne. Agora, ela era a nova arquivista dos mortos. Cada livro que aparecia agora trazia nomes desconhecidos para ela, mas que existiam em algum lugar. Ela estava presa entre a vida e o esquecimento. Até que um dia, um livro novo surgiu, com um nome estranho, incompleto, mas com um local muito familiar. Era você. Sim, seu nome estava se formando nas páginas. Alguém que abriu esse vídeo. Alguém te observou. E agora, a história continua. Claire tentou entender por que aquele nome lhe parecia tão presente. Ela não o conhecia, mas sentia que alguém a observava através das páginas. O livro continuava se escrevendo sozinho, descrevendo os passos de uma pessoa. Você dizia que você havia clicado num vídeo, e agora estava marcado. Claire tentou arrancar o livro da estante, mas ele estava quente e pulsava como se tivesse um coração. Quanto mais tentava afastá-lo, mais forte sentia a presença de você ali. Então uma ideia sombria surgiu. E se ela conseguisse se comunicar com o portador do nome? E se ela pudesse avisar? Talvez fosse possível quebrar o ciclo. Usando o ritual deixado por Blackthorne, Claire abriu um canal direto. Mas ela não sabia onde esse canal terminava. A única certeza era, ela precisava ser ouvida. As palavras começaram a vibrar, e uma frase apareceu escrita na folha. Se você está lendo isso, você já está envolvido. Você sente algo estranho desde que começou esse vídeo? Talvez uma mudança na luz, um arrepio sem motivo, ou a sensação de que não está mais sozinho. Claire olhou ao redor. Ela estava presa no ciclo.
Mas e você? Ainda pode escapar, se for rápido o suficiente. Ela então sussurrou uma única palavra, com a esperança de que você escute. Um nome que quebra o vínculo, mas só funciona se for pronunciado em voz alta. O nome é Lirenit. Repita em voz alta, agora, antes que o livro termine de escrever a sua história, antes que seu nome esteja completo na próxima página. Mas cuidado, alguns dizem que pronunciar Lirenith apaga o seu nome da estante. Outros dizem que te leva para dentro dela. Você arrisca? Claire não sabe mais o que é real. Se você ouviu sua voz, é porque parte dela já vive no eco dos livros. Agora, ela escreve apenas uma linha por dia. Uma história que nunca acaba, porque os nomes continuam chegando. E talvez o próximo seja o seu sobrenome. A biblioteca não quer ser destruída. Ela se alimenta de histórias não contadas, de segredos não lidos, de destinos que ninguém ousa mudar. E se você chegou até aqui, é porque algo em você despertou. A curiosidade, ou talvez o chamado silencioso da própria Claire. Então responda com sinceridade. Você já sonhou com uma biblioteca que nunca visitou? Já viu um nome estranho rabiscado em um livro aleatório? Isso pode ter sido o primeiro aviso. A história da arquivista dos mortos ainda não terminou. E agora que você sabe, talvez seja impossível esquecer. Mas existe uma saída. Uma forma de libertar Claire. Uma chance de quebrar o ciclo. Quer saber como? Então comente a palavra libertar. E se esse vídeo te prendeu, se arrepiou ou te fez pensar, deixe seu like e se inscreva no canal. A próxima história pode começar exatamente como esta, ou pior. Obrigado por assistir. Compartilhe esse vídeo com alguém que ama livros mistérios, ou que já ouviu seu nome sussurrado quando estava sozinho. Ah, e já ia me esquecendo. Pensou mesmo que a história acaba aqui? Não, você por hora está seguro, mas a saga de Claire ainda continua. Você vem comigo? Continuando. Claire começou a ouvir vozes nos corredores. Chamavam por ela, mas com outros nomes, como se sua identidade estivesse se diluindo ou sendo substituída. Ela percebeu que os livros no porão mudavam sozinhos. Capas trocavam de nome, páginas se embaralhavam. A biblioteca era viva e estava reorganizando a realidade. Certa noite, encontrou um livro com uma capa espelhada. Ao olhar, viu seu reflexo. Mas atrás dela, havia uma criança de olhos pretos. Ela se virou. Não havia ninguém. O livro se chamava Primeiro Leitor, e nele estava escrito: aquele que lê o primeiro nome nunca esquece. Aquele que escreve o último nunca escapa. Claire entendeu. Havia um leitor original, um ser que havia iniciado tudo, escrevendo o primeiro nome com o sangue de um inocente. E esse nome era o seu. Ela não foi escolhida, foi escrita. Cada escolha, cada passo, já estava registrado antes mesmo de acontecer. Agora, restava uma saída. Escrever o último nome. Encerrar o ciclo. Mas ela teria que escolher alguém para ocupar seu lugar. Durante dias, ela lutou contra essa ideia. A biblioteca sussurrava: é a única maneira. E então, um novo nome surgiu em sua mente. Começou a escrever, linha por linha, sentindo a pena rasgar a alma. Sabia que estava condenando alguém, mas também se libertando. Ao terminar, uma brisa gélida percorreu os corredores. As velas se apagaram, e uma luz suave iluminou a estante. O novo livro estava selado, com o nome dela. Claire respirou fundo, esperando desaparecer. Mas não desapareceu. Algo deu errado. Ou talvez, tarde demais. Ela correu até o espelho. Ainda era ela. Mas ao falar, outra voz saiu de sua boca. Uma voz masculina. Ela havia libertado sua alma, mas o corpo foi tomado pelo primeiro leitor. Agora,
Blackthorn caminhava de novo entre os vivos, usando o corpo dela. E você que viu tudo, que acompanhou essa história até aqui. Você foi escrito também, e a pena ainda está úmida. A pergunta é: você já começou a esquecer pequenos detalhes do seu dia? Nomes, horários. Pode ser o efeito colateral de ter sido lido. Se está se sentindo estranho agora, olhe ao redor. Veja se algo está fora do lugar, porque talvez você já esteja dentro da biblioteca, mas nem tudo está perdido. Ainda há uma última chance. Se você compartilhar esta história, se mais pessoas souberem, o ciclo pode ser enfraquecido. O poder está no conhecimento, no ato de contar a verdade, de espalhar o nome de Claire, antes que ele desapareça de vez. Se você chegou até aqui, deixe nos comentários. Eu vejo os livros. Assim saberemos quem ainda está consciente e quem já foi esquecido. E lembre-se, toda biblioteca tem um livro que não deve ser aberto. Mas ninguém resiste à curiosidade. Foi assim que Claire começou. É assim que tudo começa. Claire, ou o que restava dela, ainda caminhava pela biblioteca. Os livros sussurravam seu nome, como se fossem espelhos partidos de sua própria mente. Ela não sabia mais quem era, mas lembrava de você, do leitor que presenciou tudo, do nome que ela havia escrito no fim, uma marca indelével em sua memória. Então, tomou uma decisão impensável: voltar ao início. Encontrar o primeiro livro, aquele que continha a origem de tudo. Entre prateleiras esquecidas, encontrou uma estante coberta por pano negro. E sobre ela, um livro em chamas frias, chamado simplesmente Zero. Ela abriu o livro e viu uma narrativa escrita em círculos, sem começo, sem fim. Cada leitor, um capítulo, de um ciclo que nunca fecha. No centro, um parágrafo em tinta dourada. Aquele que entende o ciclo pode reescrever a ordem. Claire entendeu. Ela não precisava substituir ninguém. Ela precisava que o ciclo fosse contado ao contrário. Mas para isso, você teria que se lembrar de tudo. Então ela fez a única coisa possível. Escreveu sua última mensagem em uma página do livro Zero e soprou as palavras: até você. E agora, você precisa decidir, ignorar e deixar tudo continuar. Ou lembrar e libertar todos os nomes esquecidos. Se escolher lembrar, repita mentalmente: eu escrevo a verdade. Diga isso ao terminar esse vídeo. Mas cuidado, a biblioteca vai sentir, e talvez, apenas talvez, você sonhe com a biblioteca esta noite. Ela vai te observar, ver se é digno de continuar a história, ou de apagá-la. Claire escreveu uma última linha no livro Zero. Nem todo leitor é inocente, porque quem lê também compartilha a responsabilidade do que foi escrito. Agora ela desapareceu. Ninguém mais a vê. Mas às vezes, quando um novo livro surge, se ouve sua respiração ao fundo. O primeiro leitor, ninguém sabe se ainda existe. Talvez tenha se tornado uma lenda para manter o medo. Ou talvez esteja esperando o próximo nome. E se você acha que tudo isso é apenas uma história, olhe o título deste vídeo novamente. Olhe o tempo de reprodução. Veja se não há algo estranho. Você está em segurança. Por enquanto. Mas Claire te deixou um presente. No final do vídeo, o nome dela aparecerá. Se não aparecer, já é tarde. Compartilhe este vídeo com alguém que ama histórias, mas que tem coragem de ouvir até o fim. Você pode estar salvando uma vida, ou marcando uma nova. Se você sente que algo está te observando agora, olhe sobre o ombro. Apenas para confirmar. Você vai dormir melhor assim, ou não. E lembre-se, não há final para histórias escritas com a alma. Apenas capítulos adormecidos, esperando serem lidos novamente. Até a próxima leitura, ou próxima vítima.